Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina e é sempre uma grata alegria estar aqui com você para que nós possamos juntos meditar e refletir a santa palavra do Senhor. E por favor, não deixa de curtir, de comentar, de compartilhar, porque assim você me ajuda a fazer essa mensagem chegar a mais e mais pessoas. Agora, abra sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, Lucas capítulo 13, do versículo 18 até o versículo 21. Lucas capítulo 13, do versículo 18 até o versículo 21, que diz assim: Naquele tempo Jesus dizia: A que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como uma semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. E a semente cresce e torna-se grande, uma grande árvore. E as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus dizia ainda: Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como um fermento que uma mulher pega e mistura por 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje Jesus está falando sobre o reino. E como diz o cardeal Raniero Cantalamessa, Jesus tinha 2 assuntos, 2 temas que ele gostava demais, temas preferidos. Cada pregador tem temas que lhe são especiais. Por exemplo, eu amo falar sobre a misericórdia de Deus. E Jesus amava falar do Pai e do reino dos céus. Então a gente vai ver inúmeras vezes Jesus falando sobre o reino do céu, o reino do Pai, enfim. Mas o que é esse reino? A gente até reza no Pai Nosso todos os dias: venha a nós o vosso reino. Mas que reino é esse? Então Jesus diz: com que eu vou comparar o reino de Deus, o reino dos céus? E aí ele vai e compara o reino de Deus a 2 coisas tão simples, que é, primeiro, uma semente que é lançada em um jardim, que cresce e se torna frondosa e os passarinhos ali encontram abrigo. E depois, um fermento que se perde ali na massa, mas que faz a massa crescer. Uma semente e o fermento. 2 coisas aparentemente insignificantes, mas que fazem toda a diferença. Às vezes, a gente não consegue perceber o reino de Deus acontecendo na nossa vida. Os efeitos do reino de Deus no nosso dia a dia, na nossa história. Por quê? Porque como um fermento que não aparece, mas faz crescer, assim é o reino de Deus que vai se realizando na nossa vida. A semente que trabalha ali, no discreto, no escondido. Inclusive, esse é um elemento que é comum tanto à semente como ao fermento. Trabalhar na discrição. Trabalhar no escondimento. Jesus disse: eu não vou comparar o reino de Deus a uma coisa muito ostensiva, muito grande, que aparece demais. A gente vive na sociedade do espetáculo, onde a gente gosta de mostrar tudo. O Byung-Chul Han, que é um grande filósofo contemporâneo, ele diz, a gente vive nessa sociedade da transparência, onde a gente se esforça para mostrar tudo o tempo todo. E nessa tentativa de mostrar tudo o tempo todo, a gente já não tem mais privacidade. Não existe mais mistério, porque tudo a gente está mostrando nas redes sociais. Até as coisas mais fúteis, mais banais, a gente gosta de mostrar. A gente quer mostrar.
E, no entanto, Jesus diz que o reino de Deus é como uma semente que trabalha no escondimento. O fermento que trabalha no escondimento. A gente não tem ideia, mas quantas e quantas pessoas estão promovendo o reino de Deus no escondimento? Quantos padres, quantos bispos, quantas freiras, quantos consagrados, quantos leigos estão ali diariamente rezando, trabalhando, anunciando o evangelho nos lugares mais distantes, mais difíceis. Mas isso não dá ibope, isso não dá notícia. Se fosse um escândalo, certamente estaria nas primeiras páginas dos jornais e nos primeiros noticiários das redes sociais. Porque o demônio adora isso. Mas quem está ali trabalhando diariamente, promovendo o reino de Deus, um pouquinho todo dia, não dá notícia. Sabe? Então hoje eu queria convidar vocês a refletirem sobre essa descrição do Evangelho, do reino de Deus, que trabalha pouco a pouco. Você não coloca o fermento na massa e ela cresce imediatamente. Precisa deixar um pouco, deixar um tempo. Do mesmo jeito, você planta a semente, não é do dia para a noite que aquela semente nasce. É um pouquinho, daqui a pouco ela vai e aparece, ela cresce. Então você pode até parar e dizer, mas eu não sinto os efeitos da minha oração. Poxa, olha para trás e vê lá no comecinho da tua caminhada, como você era. Uma pessoa impaciente, uma pessoa chata, uma pessoa impulsiva, uma pessoa que não tinha disponibilidade, não tinha disposição para fazer o bem para o outro, para poder perdoar, para poder ser justo. E hoje você já consegue. Aos poucos você vai conseguindo. Isso é o reino agindo na sua vida. É o reino agindo na minha vida. Outro dia eu fiz isso, né? Eu fui procurar os primeiros vídeos do Evangelho que hoje ensina, 4 anos atrás. E assim, tudo muito amador, tudo muito simples, tudo muito informal. E aí eu vendo, 4 anos. Graças a Deus crescemos muito, evoluímos muito. Espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, intelectualmente, fraternalmente. É o reino de Deus que vai acontecendo em nós e através de nós. Na discrição, na simplicidade. Então, meu povo, por favor, eu peço. Vamos voltar a amar o que é simples, porque Deus é simples. Às vezes a gente vai fazer uma celebração de casamento, ou de festa de padroeiro, ou de alguma coisa na igreja, e tem que ser essa coisa demais, muito ostensiva, muito pomposa, muito isso, muito aquilo. E Jesus gostava do simples. Inclusive, o Filho de Deus nasceu em um curral de animal, em uma cidadezinha lá em Belém. No meio do escondimento, no meio da simplicidade. E foi viver lá em Nazaré também, uma cidadezinha insignificante do Império Romano. Deus gostava do simples. A gente precisa aprender a gostar do simples e redescobrir o valor da discrição. O reino de Deus vai acontecendo na discrição, no escondimento, em nós e através de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus do céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.